Pessoal, eu vou estar explicando aqui rapidamente o conteúdo da aula de hoje, da aula 4, falando um pouco aí dos riscos ambientais. Só reforçando o que a gente viu na última aula, em relação à higiene do trabalho, ela é a ciência que estuda aí, que tem como objetivo reconhecer, avaliar e controlar todos os fatores ambientais de trabalho ou riscos ambientais de trabalho que pode provocar aí a doenças ou danos à saúde dos trabalhadores. Então, ela possui esses três objetivos, né, que é a parte do reconhecimento, da avaliação e do controle de todos esses agentes ambientais ou riscos ambientais que pode prejudicar a saúde dos trabalhadores que estão expostos a esses agentes. Os riscos ambientais, de acordo com a NR9, eles são riscos físicos, químicos e biológicos, né, que são agentes aí existentes nos ambientes de trabalho, que em função da sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição, eles são capazes aí de provocar danos à saúde do trabalhador. Tá? Então, nós temos aí os riscos químicos, físicos e biológicos. Além desses, tem-se também os riscos ergonômicos e os riscos mecânicos. Porém, de acordo com a NR9, é considerado somente esses três riscos como riscos ambientais. Os ergonômicos e os mecânicos, né, ou de acidente de trabalho, mesmo que eles não estejam contemplados na NR9, é necessário que a gente também faça o reconhecimento e avaliação deles, né, porque eles também podem provocar aí danos à saúde do trabalhador, né, a ocorrência aí de doenças ocupacionais ou até mesmo acidentes de trabalho. Falando aí um pouco dos agentes físicos. Os agentes físicos, eles são representados por condições físicas mesmo, tá? Da parte dentro do ambiente de trabalho, como, por exemplo, ruído, calor, frio, vibração, radiações, tá? Que de acordo com essas características do posto de trabalho, ele pode aí causar danos à saúde do trabalhador. Então, todos esses agentes, eles têm um limite de tolerância e esses limites, eles estão estabelecidos na NR15, que trata lá sobre os ambientes de trabalho insalubres. Então, né, por isso que é importante aquelas fases da higiene do trabalho, né, o reconhecimento, a avaliação e o controle. Então, como tem esses limites, a gente precisa, então, fazer a avaliação deles para estabelecer as medidas necessárias para minimizar esses impactos sobre a saúde dos trabalhadores. Alguns exemplos aí dos agentes físicos. Nós temos o ruído, tá? Que ele é o som desagradável aí, né? Indesejável ou desagradável para o trabalhador. Então, aqui nessa figurinha tem até tá aqui exemplificando um trabalhador. Aqui a gente tem uma serra circular, então, né, a gente observa aqui que ele é um ambiente, né, um equipamento que ele gera ruído, que ele tem um som. Então, esse som, né, esses sinais sonoros aí, quando ele é acima da intensidade que a legislação pede, ele pode trazer diversos danos à saúde do trabalhador. O primeiro efeito, assim, o efeito principal é a perda de audição. Tá? Então, esse é o efeito principal, porém tem outros efeitos, como, por exemplo, aceleração da pulsão, fadiga, nervosismo, estresse. Tá? Tudo isso é influenciado aí pela exposição a esses sinais sonoros aí de alta intensidade. As medidas de controle, elas dependem aí de técnicas de engenharia e também de um conhecimento detalhado aí de todo o processo industrial. Mas lembra que eu falei com vocês na última aula? A gente tem, dentro da higiene do trabalho, nós temos as três fases, né, de reconhecimento, de avaliação e de controle. E dentro da parte de controle, a gente tem também mais três fases, que é a parte do controle coletivo ou diretamente na fonte daquele agente, né, da fonte geradora. Nós temos as medidas administrativas e nós temos as medidas as medidas pessoais, tá? Que envolve aí o uso de equipamentos de proteção individual. Então, a primeira ação a se fazer é trabalhar diretamente na fonte, tentar reduzir essa exposição a esse calor, tá? A esse ruído, né? Então,
tentar enclausurar esse equipamento, essa máquina, né, através aí do isolamento acústico, a substituição desse equipamento por outro menos ruidoso, manutenções frequentes, lubrificação. Então, tudo isso auxilia aí para minimização desses ruídos, né, dessas ondas sonoras. E, consequentemente, né, vai reduzir o risco para os trabalhadores que estão expostos a esses agentes. Outro exemplo é o calor, né? A gente está falando aí de altas temperaturas, então a sobrecarga térmica é a quantidade de energia que o organismo precisa dissipar para a gente atingir o equilíbrio térmico. Então tem algumas atividades, como por exemplo, siderúrgicas, indústrias de vidro, né, dentre outras, ela tem aí uma grande exposição, né, de calor. Então o trabalhador ele está muito exposto. Então, ele pode ter desidratação, cãibras, choques térmicos, catarata, tá? Além aí de um grande desgaste físico. Então, a exposição ao calor, ele vai depender aí de variáveis como temperatura, umidade e velocidade do ar, do calor radiante, né, em relação a essa atividade que ele está exercendo. Então, algumas medidas para diminuir a exposição ao calor. Aclimatação. O que é essa aclimatação? É uma adaptação, né, desse colaborador a essa atividade, né, a exposição a esse agente. Então, isso de forma lenta e de forma progressiva. Então, é uma adaptação mesmo, né, do trabalhador a esses locais, né, não colocar ele diretamente para exercer essa atividade, né, isso e também em um longo período de tempo. Nós temos também a limitação do tempo de exposição desse trabalhador. Tem-se também a educação e treinamento, controle médico e também as medidas de controle térmico, que envolve aí a parte de ventilação e exaustão. Outro agente físico, o frio, né? Assim como no calor, o frio também é um outro agente que pode prejudicar muito a saúde de trabalhadores. Então, o corpo humano, ele quando está exposto aí a baixas temperaturas, ele perde calor. E essas perdas, se elas forem superior ao calor produzido pelo próprio organismo, vai ocorrer uma vasoconstrição, ou seja, diminuição desse fluxo sanguíneo que vai levar aí à ocorrência aí de redução de atividades fisiológicas, diminuição da taxa metabólica, queda de pressão, queda de batimentos cardíacos. Tá? Então, assim, depende do tempo de exposição, da intensidade, né? Vai trazendo problemas aí para o trabalhador, né? Dependendo do nível, pode levar ao coma e até mesmo à morte. Então, por isso que é essencial definir as medidas de controle, tá? Exemplos aí de medidas de controle: utilização de vestimentas adequadas, a climatização, que é aquela adaptação a esses locais, o controle médico. Outro exemplo, pausas térmicas, tá? Essas pausas térmicas é importante tanto para a exposição a altas temperaturas quanto a baixas temperaturas. É muito utilizada em frigoríficos, tá? Indústrias alimentícias que tem aquelas câmaras frias. Então, a cada tantas horas de trabalho, tem-se aí uma pausa térmica, né? Para os trabalhadores conseguir atingir aí o equilíbrio térmico e não ter tanto impacto, né, sobre a sua saúde. Outro exemplo são as vibrações. As vibrações elas podem reduzir também o rendimento de trabalho, pode afetar a eficiência do trabalhador, trazendo também diversos problemas. Aqui na figurinha a gente está vendo aqui uma atividade, né? Um vibrador aqui de concreto. Então, as vibrações elas podem afetar a saúde das pessoas, né, dos trabalhadores, como por exemplo o surgimento aí de problemas circulatórios. Pode também levar à ocorrência de uma doença chamada dedos brancos. Não sei se vocês já ouviram falar, que é uma doença que causa a perda aqui, né, da sensibilidade das pontas dos dedos e das mãos. Alguns exemplos, né, de vibrações. Temos aí o vibrador de concreto, martelete pneumático, motosserra. Todos esses equipamentos, eles têm aí essas vibrações.
Medidas de controle aí para atenuar essas exposições à vibração. Então, nós temos aí a parte de dispositivos técnicos, que eles diminuem aí a intensidade dessas vibrações. Nós temos aí o uso de calços, de sapatas de borracha, que também é para diminuir o atrito, né? E, consequentemente, diminuir essas vibrações. Outro exemplo de agente físico, nós temos as radiações ionizantes, que é o caso aí de raios alfa, beta, gama, tá? Esses agentes, eles são produzidos aí artificialmente em equipamentos. Os raios alfa e beta, eles possuem menor poder de penetração no organismo, ou seja, ele oferece o menor risco, né, para a saúde das pessoas. Mas os raios X e gama, eles possuem já um alto teor de penetração no organismo, podendo levar à ocorrência aí de alguns problemas de saúde, né, como anemia, leucemia, o câncer, alterações genéticas. Então, dentro do ponto de vista aqui, em relação às condições ambientais, as radiações ionizantes, ela tem um maior interesse no uso industrial, né, como os raios X e gama e beta, e o de uso não industrial são os raios alfa. Nós temos também as radiações não ionizantes, né? São radiações aí como infravermelhos, micro-ondas, ultravioleta e o laser. Então, os efeitos das radiações não ionizantes sobre o corpo humano, né, sobre o organismo humano, ele depende de alguns fatores, como tempo de duração da exposição, intensidade da exposição, comprimento de onda da radiação e a região do espectro que ele se situa. Então, assim como nos outros agentes, né, tudo depende aí do tempo de exposição, da intensidade, da concentração. Então, aqui também não é diferente. Então, a gente encontra aí as radiações não ionizantes em raios infravermelhos, que envolvem aí trabalhos com solda elétrica, né, com solda oxiacetilênica, trabalhos com metais e vidros incandescentes, né, que são aqueles que ficam da cor laranja, né, que emitem luz quando são superaquecidos. Os trabalhos que envolvem também fornos e fornalhas. Em trabalhos a céu aberto, o sol, ele é uma fonte de infravermelhos, né, porém ele é uma fonte natural. Os micro-ondas, eles são encontrados aí em formas domésticas ou industriais, né, são produzidos em estações de radar, radiotransmissão, fornos eletrônicos. Os micro-ondas, eles causam nos seres humanos efeitos como catarata, inibição do ritmo cardíaco, hipertensão arterial, intensificação da atividade da glândula tireoide, debilitação do sistema nervoso central, redução da capacidade do olfato, aumento da estamina no sangue, podendo levar até a morte do indivíduo. Então, é muito sério a exposição a esses agentes. Tá? Outro exemplo é os raios ultravioleta, que eles são produzidos aí em indústria de processos de solda elétrica, né, em fotorreprodução, esterilização do ar e da água, na produção de luz fluorescente, sopragem de vidro, né, operações aí que envolvem metal quente, também utilizados aí pelos dentistas nos processos de aluminotermia. Então, o sol também ele é uma fonte dos raios, né, ultravioleta, porém ele também é uma fonte natural, né, diferentemente aí dos outros. Em pequenas doses, a gente sabe também que ele é muito bom, né, para a saúde. Ele produz aí a vitamina D, que todo o corpo humano ele precisa. Mas em altas concentrações, né, em quantidades excessivas, eles podem causar aí sérios prejuízos à saúde. Então, tudo é equilíbrio, né? E nós temos o laser, que ele é um feixe de luz aí direcional convergente, né? Ele se encontra aí em um ponto só. Ele é muito utilizado em indústrias metalúrgicas para cortar metais, para soldar e também equipamentos para medições e grandes distâncias. Eles são utilizados também na indústria, na medicina, em pesquisas científicas. O principal efeito aí sobre o homem é em relação aos olhos. Então, ele pode afetar a retina e, em alguns casos aí, né, de maior gravidade,
pode levar até a cegueira. Então, a gente comentou um pouquinho aí sobre os agentes físicos, né, alguns exemplos de agentes físicos. Amanhã, né, a nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho aí dos riscos físicos, dos riscos químicos e dos riscos biológicos. Tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição.